Muito bem. Se vocês forem procurar na literatura espírita ponto cego, vocês não irão encontrar nunca. Mas nós que somos espíritas, nós estamos cheios de ponto cego. O que é um ponto cego? Onde você não vê. O ponto que a gente não vê. O carro tem um Se ponto você está cego, dirigindo, você você tem um determinado ponto que você não vê. ponto Para cego. aplicar no ser humano, é aquilo que nós fazemos, mas não sabemos que estamos fazendo. É aquilo que a gente faz tudo e está todo mundo falando que a gente está errado, a gente já está achando que está certo. Vai ser mais ou menos dentro dessa área que nós vamos trabalhar. Tá? Não é uma cobrança, mas se vocês participarem da primeira e perder a segunda, vocês não vão entender a terceira. Mas fique à vontade, tá bom? Então, para isso, dentro desse. Tem que ser. Não, pode ter 3 segunda-feira. Não Pode precisa ser ser. sequência, não. Então, beleza. São 3 segunda-feira. Essa é a primeira parte. A segunda parte pode ser lá no mês de julho, se você quiser. Não, é um atrás do outro para não me esquecer. Tá bom? Então tá ok. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam E a e a porta lhe será aberta. Está em Mateus, lá no versículo 7, capítulo 7, versículo 7 e 8. Isso nós estamos assim, acostumados a ouvir isso toda primeira semana do mês, né? O Schubert fala na nossa orelha o tempo todo. Para a gente aprender a pedir, né? E se a gente souber pedir, a gente vai adquirir. Com certeza. Porque a gente está pedindo a Deus, a gente está pedindo a Jesus. E se a gente está procurando neste caminho, nesse ensinamento de Jesus, com certeza a gente vai encontrar. Se a gente estiver centrado nos ensinamentos dele, no Evangelho, naquilo que ele trouxe para nós colocarmos em prática. Bater a porta. Se bater, com certeza, Jesus é que vai nos atender. Esta situação, quando a gente realmente procura Deus, a gente procura Jesus, para caminhar com Ele, nós vamos ter o subsídio necessário para que a gente possa melhorar de vida, para que a gente possa evoluir. Né? A nossa evolução, ela só vem a partir do momento que a gente coloca Jesus dentro de nós. Nem é colocar, é resgatar o Jesus que está escondido. Porque nós nos afastamos, nós não colocamos em prática aquilo que ele veio nos ensinar. Em Mateus 6, versículos 5 e 6, diz o seguinte: disse o mestre, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pondo-se de pé nas sinagogas, nas esquinas, nos montes, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ore a teu pai que está lá no segredo, que ele te recompensará.
Por que eu trouxe isso? Muitas vezes a gente fica preocupado em fazer a oração. Ah, vou levantar, vou sentar. Qual é a sua condição naquele momento de fazer a oração? O que que você está... Eu estou falando você, né? Mas pode ser eu. O que que nós estamos fazendo naquele momento? O que que nós estamos pensando naquele momento de oração? Essa é a parte principal. Porque quando pede para a gente entrar para o quarto, não é entrar para o quarto e fechar a porta e ficar lá balangando beijo, não. Quando a gente entra, que a gente vai entrar para o quarto, é o quarto que existe aqui dentro. É aonde você tem condição de falar com Deus. É quando você entra para dentro de si. Não, não adianta você trancar no quarto e ficar pensando besteira. Mas quando você volta para o centro e que você, fechando a porta para a porta do pensamento, para não entrar besteiras, para não pensarmos em coisas alheias, a gente vai conseguir se firmar com Deus. A gente vai conseguir aproximar mais de Deus. A nossa frequência vai se elevar e a gente vai ter uma aproximação melhor para que a gente possa conversar com Ele. Porque Ele está no segredo. Qual o segredo? É o segredo que está lá dentro. É o segredo que está no seu pensamento. É o segredo que existe dentro de cada um de nós. Quem sou eu? O que que eu quero nesse momento? Eu quero o demônio ou eu quero que Deus? A escolha é minha. E ninguém tem nada com isso. Se eu falar aqui, eu vou escolher o demônio. E daí? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Porque o livre-arbítrio existe exatamente por isso. Mas Deus de luz, Deus de paz, Deus do amor, Ele não quer que a gente saia desse caminho. Ele não quer que a gente se afaste dele. Ele quer que a gente caminhe em direção a ele. Ele quer que a gente verdadeiramente resgate a essência divina que existe dentro de nós. Esse é o segredo. E a partir do momento que nós aprendemos a centrarmos no amor de Cristo, a centrarmos na caridade de Cristo, com certeza a gente está dando um grande passo para a evolução espiritual. E eu gosto muito dessa parte, que Jesus, quando escolheu Pedro, ele com a sua brutalidade, com a sua força física, ele fez com que Pedro se transformasse, né? E quando Jesus foi, né, pensando assim, trabalhando e tal, como nós aqui, nós estamos aqui, todo mundo, se eu perguntar a cada um de nós, você acredita em Deus, você acredita em Jesus? Demais. Aí na hora que Jesus chega, pula dentro dessa piscina, ele olha assim e fala, vou não sei nadar, né? Então Pedro traz muito isso. Em Mateus 14, 25 a 31. Depois de Jesus fazer lá o milagre dos pães, naquele sermão lá da montanha, ele repartiu os pães lá, tinha lá uns 5 pãezinhos, transformou aquele troço, e transformou num montão com mais não sei quantos mil pessoas estavam ali, todo mundo comeu e ainda sobrou.
depois daquele sermão, depois dessa multiplicação dos pães, Jesus virou para os apóstolos e falou assim: entrem lá no barco e vá para a outra margem, que depois eu chego lá. Aí só, mestre, mas vamos com a gente? Vamos, que depois eu chego lá. E Jesus afastou, despediu do povo, afastou-se e foi, possivelmente, fazer a sua oração de agradecimento por tudo aquilo que estava acontecendo. E os apóstolos entraram no barco e foi navegando para a outra margem. À noite, de repente, eles viram um elemento lá em cima da água, tranquilo. Todo mundo olhou assim, em pezinho, e Jesus lá. Pedro vira, disse ao Senhor: se és tu, manda que eu vá a teu encontro sobre as águas. Jesus deve ter sorrido para ele. Venha. Pedro lá, pezinho dentro d'água, deu uns 3 passinhos, com pouco tempo começou e ele foi para o fundo. Cadê a fé do homem? Ele esqueceu. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento balançando, ele ficou com medo, começou a afundar e gritou: socorro, mestre! Senhor, salve-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Será o que Jesus falou para Pedro? Tenhais fé. Cadê a sua fé e pouca fé? Homem de pouca fé, tenhais fé. Entendeu? Porque ele pede. Ele não acredita. Ele amava Jesus, é claro, isso não resta a menor dúvida. Mas no momento que ele precisou de ter verdadeiramente Jesus dentro dele, falhou. A força humana o pegou de surpresa. Ou teria sido o momento dele praticar a fé, né? Era o momento de praticar a fé. A fé ele tinha, Pô, demais! mas na hora de praticar, Na hora que precisa, mas o que acontece com nós? Segurança. Com todos nós, insegurança, com todos nós. Por isso eu entrei aqui falando, todo mundo, se a gente perguntar um por um, todo mundo fala, eu acredito demais em Deus, eu acredito demais em Jesus. Mas se Jesus pintar em algum lugar assim e falou assim, pula daí, você tem fé em Deus? Tem. Você tem fé em Jesus? Tem. Então pula daí. Mas eu vou quebrar a perna. Mas era Jesus que estava mandando. Se você realmente tem fé, vai, você não pode abusar. Mas aqui é conversando, se és tu, peça que eu vá. Não tem amostra melhor do que essa? Se és tu, Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Venha. Não, gente, não é assim. Friamente, a gente analisando aqui, é claro que se Jesus fala, eu estou aí, meu filho. E vamos embora. Depende, aí é que eu falo. Não adianta, não é a posição. Se eu vou ficar em pé, se eu vou ficar deitado, se eu vou ficar sentado, que vai fazer com que a minha oração vai valer. O que vai valer é o que eu estou pensando no momento. O que o Pedro pensou naquele momento, na hora que ele falou assim, eu não sei nada, e se afundar? Pronto. É nessa que a gente vai. Se mergulha. Se a gente pensar fora da água também, a coisa em alto mar é outra, né? É outro departamento. É porque na hora que a água balançou, ele pediu, estou afundando, aí É. ele perdeu a fé. a fé dele perdeu Né? esse momento. Fica pequenininho. Homem fraco na fé. Por que duvidaste? É a resposta de Jesus. Porque a gente, quando pede, a gente tem que pedir com firmeza. A gente precisa pedir com certeza de que realmente vai receber. Se você Pedir e confiar. e confiar, se você bater a uma porta e pensar que é o capeta que vai te receber, é o capeta que vai.
Mas se você bater na porta e falar assim, é Jesus que vai me receber, é Ele que vai te receber. É o pensamento. Se você perceber, vai chegar numa determinada casa e ela está fechada e você fala assim, eu vou bater, mas já vão abrir, já vão sair xingando. Você pode ter certeza Acabou. que você... Já era. Correto? Corretíssimo. Lei da atração. Corretíssimo. Exatamente. A energia positiva que toma. Determinação. É determinação. O que você vai fazer? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o ensinamento do Evangelho. Então, eu não tenho que pensar em outra coisa aqui. Eu tenho que pensar que eu estou em busca de uma aproximação, de uma elevação, para estar mais próximo de Deus. Se eu mudo os meus pensamentos, é porque eu ainda não estou preparado. Se eu for à casa de alguém para levar a mensagem de Deus, e quando eu chegar e bater e falar assim, vai sair, vai me xingar, você pode ter certeza que a sua mensagem vai falhar. Porque você não está tendo confiança no que está indo fazer. Então a gente precisa pensar muito nisso. Se não tem confiança, não está preparado, né? E não está preparado. A sabedoria do universo nos ensina que devemos confiar mais, ser mais leve, ficar mais solto, aprender a aceitar e viver em paz. Deveríamos aprender que nada acontece por acaso. Nem a dor que chega sem aviso, nem as perdas que muda tudo, nem o silêncio que atravessa. Talvez nós estamos buscando alguma coisa, a gente pede para que alguém possa nos orientar, mas simplesmente todo mundo fica calado e só vem o silêncio. Mas nós não observamos o que é que aquele silêncio está trazendo de informação para o que eu pedi. A gente não precisa, se a dor que chega sem aviso, por que ela veio? Não é ficar desesperado. Se você perdeu alguma coisa, por que você perdeu? O que foi feito? O que eu fiz? Qual foi a minha ação que me levou à perda de tal coisa? Isso aí inclui amor, inclui coisas materiais, enfim, tudo na nossa vida. Por que eu perdi? É aí que eu tenho que aprender a observar o silêncio. Por que as coisas estão acontecendo? Nessa palestra seremos guiados pela sabedoria do Cristo, nosso Mestre e Senhor, para entendermos por que a vida acontece exatamente como ela quer que aconteça. Como aceitar, como se soltar da situação e como transformar o sofrimento em clareza interior. A partir do momento que nós começarmos a entender o porquê dos nossos sofrimentos, o porquê das nossas dores, de onde veio, quando começou, o que eu fiz naquele dia que ela começou. Por que eu ouvia e hoje não estou ouvindo? Por que eu falava e hoje eu não falo mais? Por que eu gritava e hoje eu não grito mais? Ou por que eu não gritava e hoje eu dou os berros com qualquer coisinha? Eu tenho um porquê. A vida não acontece por acaso. Se eu era um santinho, por que de repente me transformei em demônio?
Se eu era um trabalhador, por que é que hoje eu sou um preguiçoso? Tenho medo de encarar o serviço? É doença? Mas por que que eu adoeci? Enfim, é um momento de pensar, é um momento de analisar, é um momento de começarmos a buscar onde está o ponto que eu não vejo. O porquê das coisas. Nós iremos, então, explorar alguns ensinamentos do seguinte tópico. A impermanência, porque tudo não dura para sempre, nada dura para sempre. O karma, que a gente vive perguntando, o que é karma? Por que isso? O que acontece comigo? Karma pode ser causa e efeito? E aí a gente fica assim, não. Se desespera nessa questão do karma, da causa e efeito. Ah, não, isso acontece comigo é porque tem que acontecer mesmo. Isso é. Como é que fala? Como é que fala, Valdir? Não é karma, não. Tem que acontecer a vida inteira com a gente. Destino. Destino, destino. Não sei. Ninguém pensa que. Por que isso está acontecendo? Aonde? Não acontecia. Então a gente tem que buscar o erro. Não é destino. A gente sofrer a vida inteira não é destino. E não é karma. É ação. É algo que nós fazemos. E a cobrança vem. Antigamente, essa lá que a gente tinha que desencarar para pagar. Não, hoje a gente está pagando aqui mesmo, assim, ó, na lata. Porque, na verdade, eles só usavam uma outra forma. O destino. É destino que você procurou aí. Você foi em direção àquilo. Então, está vendo a lei da causa e efeito. Lei da causa e efeito. Apego e sofrimento. Nós iremos falar do apego e sofrimento. Nós iremos falar da aceitação profunda. Iremos falar da atenção plena. Por que nós temos que aceitar? Por que a gente precisa ser vigilante, ter atenção das coisas que fazemos? O sentido oculto das adversidades, o porquê das diferenças. Por que a Célia não é igual a mim? Por que a Mariana não cresceu igual a mim? Por que o Valdir não é trabalhador igual a mim? Causa e efeito. Né? Por que a Dodô não fala? Só fica quietinha? Fica escutando. Só ouvindo. Né? Então, por que nós somos diferentes? Tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes, né? Teve um dia aqui que nós discutimos isso, né? Por quê? Com parábolas ancestrais, com metáforas da natureza e com a narrativa meditativa, nós iremos buscar o silêncio para refletirmos o retorno ao centro. Aquilo que nós falamos lá no início. Aonde está Deus? Não adianta ficar em pé, não adianta subir no monte, não adianta subir na catedral, lá no topo mais alto da catedral, e gritar e colocar alto-falante para todo mundo ouvir, se você não estiver com Deus aqui dentro. Nós estamos repetindo o que os hipócritas fizeram. É hipocrisia pura. Ficar berrando, se não tiver o pensamento voltado para Deus, pode gritar à vontade e não vai acontecer nada.
refletirmos o retorno ao centro com o olhar voltado para dentro de nós, para nos conhecermos melhor e descobrir o nosso ponto cego. Esse é o ponto-chave. É saber quem eu sou. É saber por que estou. É saber por que eu faço. Ou por que eu deixo de fazer. Por que eu vivo reclamando? Por que eu fico olhando o que o outro tem, ao invés de lutar para conseguir? São essas pequenas coisas que é Qual possível. seria seu ponto cego aí nessa última colocação que você fez? Qual seria? A última frase que você falou aí. Na questão do ter, que o outro tem, alguma coisa assim? E qual é o ponto cego nessa questão, nessa situação aí que você se colocou? Você não Fala, tem- se colocou, porque Você não tem que olhar o que o outro tem. Você tem que conseguir aquilo que você é capaz de receber. por exemplo, então, no meu caso. É inveja. Se você ficar olhando o que o outro tem, é inveja. Tá. Então, no meu caso, vou me citar como exemplo. Para nos conhecermos melhor e descobrir o nosso ponto cego. Eu, por exemplo, eu voltei para dentro de mim Uhum. e descobri que eu precisava praticar mais o bem. Uhum. Ler mais, frequentar algo que pudesse me De fazer ter mais estrutura. mudar de certos pensamentos, mudar de certas opiniões. Esse seria o meu ponto cego? É. Quando eu me voltei para dentro. Não é quando você voltou, não. Ah, É por que você não tinha isso. E agora você acha que já não é mais ponto cego. Você sabe que você precisa estudar e praticar o bem. então eu encontrei o meu ponto cego. Você encontrou. Que era Agora eu tenho que ficar o praticar. quê? Você só praticar. O que é o ponto cego no seu caso? É que você fala, não, eu preciso disso, não. Uhum. Estudar para quê? Ler Bíblia para quê? Para que eu vou fazer com o evangelho se todo domingo eu vou à missa? Uhum. Ir à missa é uma Te coisa. contei, não, você está sabendo demais. Participar da missa é outro campo completamente diferente. É igual a situação de falar de Cristo é muito fácil, né? Quero ver. Praticar, Seguindo, né? Essa é a ação. não sei se a minha visão ou colocação está certa. Se estiver errado, me desculpe. Mas o ponto cego não seria o ponto de equilíbrio que existe dentro de todos nós? Aquele ponto que você consegue entender o que você deve, o que você não deve, o que você precisa, o que você não precisa, o que você conhece, o que você não conhece. Ou seja, é o ponto de equilíbrio. Pode ser. Também, ué. Faz parte. Com certeza que sim. Porque quando a gente está num certo equilíbrio, que você está buscando um ponto. Você equilibrou, você é capaz de aceitar e entender o porquê que você está passando por aquilo, Uhum, né? uhum. Você é capaz de se capacitar e saber o que você precisa melhorar. Isso. Ou seja, você está no ponto certo. no Você equilíbrio. você está buscando esse equilíbrio e você descobriu o que é preciso fazer para Sim, entendi. iluminar, para dar visão àquele ponto onde você errava. A tua visão não está errada, Não. O entendimento não está Com errado. certeza. Com certeza. É isso aí mesmo. É esse equilíbrio que nós temos que buscar. Nem muito para sobrar, nem pouco para faltar. Nada muito, Suficiente. nada com excesso. É o É suficiente. por isso que chama equilíbrio, né? É, Tem que ser uma na proporção. dose certa. Na na dose certa. certa. Você tem que. O que não é a coisa assim. Tanto é que ele demonstra lá no início, quando você fala que você não precisa se exaltar para os hipócritas, Isso. de se aparecer que você está em algum lugar orando e conversando com Deus, sendo que você poderia fazer isso dentro do seu íntimo, do seu próprio quarto, É com você. no lugar mais humilde que existe. Uhum. Exatamente. É isso aí. É dentro desse foco, dentro desse contexto, é que nós iremos trabalhar. E resumindo, no que eu entendi, o meu ponto cego seria o meu equilíbrio.
É o equilíbrio. Meu ponto de É equilíbrio. a tua busca. serenidade. A pra dose você- certa. É, a dose A certa. dose certa. Para tudo. A dose certa. Uhum. Agora, né? Porque é muito interessante, porque a pessoa fala assim, não, mas então, com as quedas que eu descobri, eu só vou subir. Não, muitas das vezes você não Não. vai, não, porque senão É. você cai. E a queda é muito É. É pior. muito pior. É melhor Ah, você ficar, sobe 5, desce 10, sobe mais 10 e você vai equilibrando. Porque o mais importante é quando você fala assim, opa, peraí, eu estou excedendo aqui, aí você dá um passo atrás. Esse é o ponto do equilíbrio. É o tudo de equilíbrio. uma vez não pode. Tem que ser aos Se poucos. você for, não existe essa posição, né? É querer assim, fazer tudo. Não. Vai com calma. Né? A gente precisa aprender Não existe o saber. a fazer com calma. Sempre tem alguém que sabe um Sim, pouquinho com mais que certeza. nós, que tem algo a passar para nós. Sempre existe. Bacana. Ô, Hilton, Foi. quando você falou sobre a gente pedir, né? Então, quando a gente vai pedir, a gente tem que pedir principalmente sabedoria. Que a Uhum. gente pede, né, a gente entrega, a gente pede para ter condições de realizar, né? É, pede para que Deus dê a condição de a gente realizar aquilo. Aí, quando a gente não alcança aquilo que, né, a gente pede também para a gente conseguir alcançar, para ter. Ah, estou Ok. esquecendo as palavras. Uhum. Mas aí você tem que pedir muita sabedoria. Se aquilo não acontecer, você voltar lá e falar, por que que eu fiz? E me sem desespero. Muito bem colocado. Reconhecer É o uma- erro sem Reconhecer. desespero. É um, Reconhecer o erro e reconhecer aquilo que você não... Você atropelou. que você a não gente, mereceu. a gente Não pede. deu conta, né? É talvez Não. talvez nesse não seja pra momento. você também. Aí talvez não seja para mim. Eu até tenho uma coisa que eu costumo falar muito. Eu acho que tudo que a gente está passando hoje, em algum momento a gente pediu isso para Deus. Só que muitas vezes, no momento que você pediu para Deus, e a hora que ele foi te entregar, não é naquela hora que você queria. Ele está entregando no momento certo. Então, em algum momento para Deus, nós pedimos, em algum momento, que nós tivéssemos um lugar para a gente poder ir, para a gente poder participar, para a gente poder entender um pouco mais de conhecimento. Então, acho que tudo na vida é assim. A gente pede tudo para Deus. Então, quando a gente vai pedir para Deus no quarto da gente, lá no íntimo, e não é que ele não nos atendeu, ele vai atender, No tempo dele. Só que mas não na é hora naquela hora. Só que a hora que a gente quer, a gente não tem o equilíbrio, que é aquilo ali. Para entender o momento certo disso chegar para a gente. Aí a gente fica ansioso e quer tudo uma vez. Aí nós Aí adoecemos. já começa. Aí adoecemos. Aí já começa a desconfiar que não está certo, que está errado, que já vai sair fora disso. Ah, isso não serve para nada, não, já vou sair fora. Já pedi. Você já não sei. desiste? Aí vem o Já- desequilíbrio, né? Aí Aí lá Mas- na frente, quando você receber, você fala, mas agora não preciso mais disso, não, verdade? Eu tinha até esquecido. Mas era o tempo dele. Ou então, quando acontece, aí você olha para trás e aí você entende por que É, aquilo não também. aconteceu naquela hora. Também. Então é por isso, não é que a gente pede para Deus e ele vai nos atender, ele vai. Quando você pede com humildade, com sabedoria, ele vai te atender. Mas não no seu momento, não no meu momento. E às vezes Deus fala muito maior do que... Sim, sim, o seu pedido foi bem humilde, ele vai te contemplar com algo maior. Né? Mas para isso é o que ele está dizendo bem ali, ó. A gente não tem equilíbrio para esperar o momento. A gente quer que seja. E no meu tempo, É, eu quero, né? é. Mas todo dia a gente fala assim, Pai, faça a sua vontade. E na hora que ele está fazendo a vontade Ah, dele, mas ele será que apela a ele mim. está falando isso voltado para dentro? Ah, Vai Mas jogar a aí, boca isso para aí está fora. falando, isso é oração. é o que nós Quando eu falo assim, estamos. faça a sua vontade, que eu vou fazer a minha. É, Eu vou fazer a minha. É interessantíssimo esse ponto, viu? Muito bacana. É legal. Né, você entendeu mais ou menos como que foi? Porque pedir, nós vamos pedir. Mas nós temos Pedimos que. todinho. Nós temos isso, pode pedir todos os dias. Só que, Pedir toda hora. olha, primeiro, né? Eu também, assim, isso aí é ponto de vista do Will. Deve ficar a vida o tempo todo. Ô Senhor, me dá isso, ô Senhor, me dá isso, ô Senhor. Pede uma vez, ele ali, meu filho, falou, você conversou seriamente com ele, jamais. Ele só vai falar assim, você vai ter. Né? Dentro do que a gente aprende. Agora, ele vai falar assim, vamos ver se a Sandra realmente está preparada
para receber no meu tempo. É. Que aí a gente começa a ficar desesperado. Porque o nosso negócio é para hoje, é para ontem. E a gente investe hoje para o resultado ontem. A gente não deixa. É verdade. Dificilmente a gente entrega ao Senhor. Que seja feita a tua vontade, com seriedade. Peça e deixa entregue na mão E dele. mesmo se falar E assim, ele pronto. vai falar assim, mas se der para adiantar um pouco mais. Eu vou te dar, mas se eu puder adiantar. Se eu puder fazer um empréstimo disso, Na verdade, Sandro, pelo que eu estou entendendo, é tudo muito ligado. Ele não vai te dar o que você pede se ele não preparar uma outra situação para você receber o que você pediu. Só que você vai no fator final. Eu quero é isso. Então, para você, eu quero essa cadeira. Mas para mim pegar e passar uma cadeira para a Sandra, essa cadeira tem que ser adequada. Se eu der uma cadeira qualquer, ela vai pode. atrofiar, alguma coisa desse tipo assim, vai ficar pior. Então, assim, há um preparativo, há um preparativo para isso. Só que a gente não tem o equilíbrio e a serenidade de esperar. A gente quer. Para manter, sem adoecimento, né? É. Sem o adoecimento. Porque o maior Por isso que eu pecado. pedi o marido aí quando tá preparado. Que eu pedi. Tá complicado. Por isso que eu não pedi outro marido, que eu não tô Não, preparado. vamos de assunto aí. Eu não tô pra frente. Gente, Pode pular. Então são essas coisas. trem bom. Né? Vamos nos preparar. Tô preparando. Vamos nos entender o seguinte. Eu estou pronto, né, aproveitando a oportunidade que o Anderson deixou. Eu estou pronto para receber isso que eu estou querendo. Será que isso vai resolver o problema? Outra colocação. Isso vai resolver o problema? Ou é só imediato? Se for É imediato, só um paliativo. só um paliativo. Se for paliativo, oi? Veja bem, voltando para o ativo, né? Lá, aquele dia da água lá, né? Todo empolgado lá para a água botar. Na minha mente, a água até jorrando lá. Quando chegou lá, ligou o motor e falou, vão. Uma decepção na atitude, eu queria tanto ver essa água. Ou já não jorrou lá de alegria. Então, o tempo é de Deus, eu queria agora, né? Mas quem estava, mas quem estava preparado para aquele momento de receber a primeira gota de água era Marilã e eu. Exatamente. Entendeu? Aí eu chego lá, vou conversar com o tio do Alain, eu chego e estou assim, um prazer conhecer, como é que eu sou chamo? Clóvis, eu sei. Você é não, você é o Wilton, lá do Neo dizendo, você não é de São João, não? Eu estou assim, como assim? Aí eu peguei e falei assim, o resto eu não vou perguntar onde ele me conheceu, não, que sei lá onde ele me conheceu. Eu tenho muita coisa boa no Neo dizendo, mas eu tenho coisa ruim lá também, então deixa eu. Aí eu fiquei caladinho, ó. Deixei ele tá E a rindo. cabeça dele Não. é boa. E ele rindo, rapaz. Ele tá lá, chega de tal coisa lá, e nós estamos montando ele. E eu olhava pra ele assim, e tentava puxar ele na minha ficha do meu filho, mas não vinha de jeito nenhum. Eu falei assim, deixa esse moço aqui, ó. Mas legal, vamos sofrer. Vejam a importância do perceber. A importância do perceber. Perceber, nós temos que perceber. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você não quer, você luta, ou luta para não ter, ou luta para ter. Aquilo ali vai rendendo. Muitas das vezes a gente está com assim, você chega com tanta vontade do querer, do pedir, vai Deus, e diz assim, oh, meu Deus, eu já pedi o Senhor, já faz não sei quanto tempo, e o Senhor nada. E vai ficar e não vai vir. Porque essa questão da nossa resistência, de nós ficar com insistência, não funciona. Aquilo que você aceita, transforma. Não adianta você querer mudar o mundo, que o mundo não vai mudar, ele vai continuar. Não adianta você querer mudar a postura da Dodô, que ela não vai mudar. É o ser dela, é aquilo ali, quietinha, no seu canto. E já tem o Alan que é doidão. Mudar uma cabeça dessa não é fácil, só o dia que ele quiser. O Anderson eu estou conhecendo agora, então não posso falar, mas É outro doido também. né? Mas as mudanças só
acontecem a partir do momento que nós aceitarmos. Pode ser. Aceitar que quer receber ensinamento. Né? É isso mesmo. Nós temos que entender que a vida, né, a vida não está nos punindo, ela está nos ensinando. É um ensinamento. Esse Osho aí é um indiano maluco que falou isso aí, Hoje eu escutei sobre ele, coincidência. né? Isso é uma pessoa maluquinha, mas inteligente. Tudo aquilo que te aconteceu não foi um erro. A gente tem que entender tudo. Tudo que já aconteceu de ruim na nossa vida não é um erro. Não é erro. A gente precisa saber como veio, por que que veio, por que que apareceu, para a gente tentar consertar. Se tudo aquilo que te aconteceu não foi um erro, aí a barra pesa, menino. Pelo amor de Deus, Cismari. Você reza para errar o alvo, mas quando acerta, pelo amor de Deus, Cismari. E se cada perda, cada dor, cada fim, cada tropeço, cada desvio, estivesse apenas tentando te acordar? Já está destruindo assim, imagina a hora que você acordar. Aí você vai buscar o equilíbrio. É isso que nós estamos aprendendo. A partir do momento que a gente começa a observar, né? Conseguir entender o que é cada situação dessa, aí a gente vai buscar o equilíbrio. Eu preciso me consertar, se a gente quiser. Se a gente não quiser, vai continuar desmoronando. De uma coisa eu tenho certeza, o Espiritismo nos ensina que nada acontece por acaso. Tudo carrega uma causa. Tudo carrega um ensinamento. Se nós, Seco e aceita que dói menos. né, se nós prestarmos atenção, todo o aprendizado, tudo aquilo que nos é falado aqui, e é discutido aqui, e é citado por cada um de nós, é um ensinamento. Se a gente prestar atenção, a gente tem que passar por tudo que passou para poder estar aqui. Não, assim, Mas tem que ser. simples. Podia ser mais fácil. Sim. Já que eu tenho que ir para casa, então deixa eu ir desde criança, não. Mas, talvez Aí a você gente vai a não- vida inteira sofrendo, quebrando a cabeça, É. para lá e para cá. Aí chega um momento que. Eu acho que só quem vive ou viveu certas situações Só uma consegue reflexão entender também, né? isso. Você foi na igreja É só católica quem desde novo, não É. foi? Só E, quem menino? vive E ou aí? viveu consegue entender Eu isso. fui da aí, igreja da católica, forma que eu fui da Porque se não presbiteriana. Não, não. você fala assim, a única coisa que você vai Então falar... não era a religião, era você. Eu estava procurando o meu ponto cego. Mas se Que eu não você viesse na encontrava. espírita também, quando você era nova, você não ia entender como você entendeu. É, Então você foi nas Você- outras, mas É o que ele está não- colocando Você aqui. teve que passar, a gente teve que passar por situações aí para poder chegar até aqui. Eu sou prova viva disso. Eu creio que nós somos o que vivemos. Chegar até aqui para começar. Para começar a entender por que você passou por aquilo e quanto você vai evoluir a partir de agora, sem ter que passar novamente. Entendeu? Eu Então, gostei assim, disso. As é pedras. muito direto isso, né? Muito direto. Muito Né? E é muito legal. Né? A É muito direto, né? E a carapuça tá que desce. Sim, sim. Nossa Senhora. hoje, né, o bom de tudo é nós podemos hoje colocar isso como exemplo e a gente começar a entender que aqui está o nosso equilíbrio. Nesses ensinamentos é que está. E assumir o que a gente é, assumir o nosso erro, assumir tudo isso também faz parte desse processo todo aí, né? É o nosso ponto cego. Com certeza. O sussurro que acorda a alma. Se eu te dissesse que nada do que você viveu foi aleatório, foi um aviso.
nem aquela perda que te quebrou por dentro, nem aquele encontro que mudou o rumo da sua vida. Tem uns encontros assim que ele muda a gente. Você está indo numa direção, porque você encontra assim a pessoa, não, vamos para ali, você muda tudo. Nem aquele atraso, nem o atraso, nem o erro, nem o desvio, a queda. Se eu te dissesse que até aquilo que você chamou de injustiça carregava Um sentido. um sentido oculto. Aí a gente vai e fala assim, a males que vem para bem. Isso. Né? É muito interessante que muitas das vezes a gente fica desesperado, a gente está preparando uma viagem, vamos dizer assim, e há um atraso, e com pouco a gente começa a xingar, a gente vai lá na bilheteria e cria um caso danado e não sei o quê, pam, pam. Aí você perde o avião, com pouco você recebe a notícia, ó, o avião tal, da não sei o que lá, explodiu lá e caiu na mata lá e não sobrou ninguém. Aí você fala assim, graças a Deus, mas depois que já aprontou na bilheteria, já falou um monte. Você está na rodoviária, perdeu, ó, o ônibus saiu ali, aí, que vocês perderam o ônibus, não sei o que, agora vocês têm que me dar outro, um pouco chega a notícia, ó, o ônibus capotou, tem tantos feridos, tantos chegar, aí você fala assim, graças a Deus. Então a gente precisa entender que, cuidado, atrasou, não se desespere, tudo dá certo. Tem outros momentos. É preciso que muitas das vezes está nos livrando de alguma coisa. No momento que a gente está saindo, vai sair no seu carro, bateu a chave, ele engasga e não pega, você chuta a porta, você chuta a chave, chuta não sei do que é. Daí a 20 minutos, você bate a chave, ele pega, você fala, praga dos infernos, por que não pegou? Eu estou 20 minutos atrasado e sai. Aí quando chega dando não sei o que lá, houve um acidente na estrada, o pau quebrou, não sei o que é. Talvez. Que hora que começou? Há 20 minutos atrás. Eram os 20 minutos que você ficou ali com o seu carro não quis Existe dar a partida. existe um propósito, né, em todo acontecimento, em cada situação, né? Isso, meu garoto, um propósito. Tudo na nossa vida. Nada acontece por acaso, exatamente por causa desse propósito. Deus tem um propósito para nós. Por isso ele tenta nos manter vivos. E é por isso que a gente precisa entender que nem sempre os atrasos, os tropeços que a gente leva da vida é um desastre. É simplesmente um aviso, um alerta para a gente acordar. A espiritualidade nos ensina algo simples, mas perturbador. Que nada acontece por acaso. Tudo surge de causa. Tudo floresce de condições invisíveis. A gente não sabe de onde vem a vida. Ele simplesmente aparece. Ninguém chega desesperado e não sai não, porque tem um tiroteio ali, nem coisa. As coisas acontecem, a porta não abre, você tenta abrir, a fechadura fica emperrada e não sei o que, pouco você ouve lá. Nada. Tudo tem um sentido. Tudo no seu Tudo é preciso que a gente aprenda a observar. Os sinais, eles acontecem, mas nós, muitas das vezes, deixa passar despercebido. Nós devemos aprender a ficar mais ligados. Nos vigiar. 24 horas, né? Nós falamos isso aqui num dia. Eu falei assim, vigiar. Vigiar e orar quando possível. Sempre para nos resguardar. Nossa, orar quando possível, não. Vixe Maria. Hoje, você, eu, nós, vamos atravessar um portal. Um portal que transforma a pergunta. Por que isso aconteceu comigo? Iremos transformá-lo em algo muito mais poderoso. Para que isto aconteceu comigo? E não ficarmos presos nessa situação. Por que isso aconteceu? A gente só fica assim, não sei por que isso foi acontecer logo comigo, logo hoje, logo não sei o que é, então. Simples. Bom, já que aconteceu, para quê? Por quê? Para que aconteceu? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que consertar?
O que está de errado nesta ação? Para a gente descobrir para que isso aconteceu. Então, a gente precisa... como é que é o negócio? Cheirar a florzinha e apagar a velhinha. Cheira a florzinha e apaga a velhinha. Respire. Inspira e solta lentamente. Inspira e solta lentamente. Daí uns 5 minutos, a mente da gente muda por completo. A gente dá outro sentido à vida, ao invés de nós ficarmos no desespero. A jornada está apenas começando. Aí vocês falam assim, meu Deus do céu, está terminando e o cara nem deu sinal de vida. O nó que não era um erro. Eu acho engraçado essa carinha de vocês, fica assim, todo mundo prestando atenção. Né? Olha, eu estou esperando você falar no meio. Vamos reagir depois. Conta-se que um monge caminhava por uma estrada de chão, isso é eu e um panel de cena no desespero, né? E vai andando, vai andando. Quando o monge percebeu que os cadarços dele estavam completamente embolados, cheios de nós. Ele parou, sentou, tentou desfazer o nó, mas só que com pressa. E cada vez que ele mexia, mais o nó apertava. Ele doidinho para continuar a viagem, doidinho para chegar no Leoceno. A gente estava ali na usina, para ali afora, doidinho para chegar no Leoceno, faltando uns 5 quilômetros só. E o nó está todo amarrado. Aí, com pressa ele tentou desfazer, mas não conseguiu. Quanto mais puxava, mais apertado ficava. Cansado, ele fechou os olhos e fez o que nós fizemos aqui. Inspira. Né? Inspira e solta. Cheira a florzinha e apaga a velhinha. Ele fez isso várias vezes. Respirou profundamente e depois observou atentamente. Então percebeu algo simples. O que esse velho percebeu? Vamos ver se vocês estão ligados, meu. Você está desesperado, andando, com pressa, o Alain cobrando lá para você correr, você está não sei o quê, com um pouco seus... Está tudo solto, todo amarrado, você fala, e sapato saindo, você arranca o sapato e joga fora e vai descalço? Pior, né? Pior. Pior. Ele percebeu que que o nó não era um erro. Era apenas um resultado de muitos movimentos feitos sem atenção. Muitos movimentos feitos sem atenção. Por isso, com calma, fio por fio, ele foi e começou a desfazer o emaranhado. Quando terminou, sorriu e disse: a vida faz o mesmo conosco. Ela não nos pune. Ela nos revela os nós que criamos sem consciência. Quando a gente está atropelando todo mundo, né? É igual aconteceu com o pacote de grampo e o martelo. Precisa lembrar disso, É. Mas não é o exemplo? O que é que A correria. joga lá e não sei o que, vai depois. Cadê o grampo e o martelo? Aí a gente vai, não tem problema não. Vamos continuar. Depois vai lá, não sei o que, com pouco você chuta o troll lá. Pô, achei, tá aqui. Ó. No meio do caminho a gente passava e pisava que tem, não via de jeito nenhum. Um desespero. Né? Mas não precisa. Isso acontece toda na vida da gente. A gente faz você correndo, quando você vai ver, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Não faça correndo, aprenda. Consciência. Né? O tempo todo, os nós que nós criamos, tem duas coisas. Isso é refazer trabalho, coisa que você poderia fazer Uma vez. sossegadamente, uma vez só, você vai ter que fazer. Pode, desmancha tudo um pouco, você tem que
Aí você fica assim, ah, meu Deus do céu, quando era tarde, mas não estou aguentando mais, não sei o que que é. Cansado por quê? Faz as coisas sem pensar, sem analisar. Vamos buscar entender. É preciso ser feito hoje? É. Como que tem que ser feito? Assim, assim, assim. Friamente. Analisar cada passo que a gente dá para que a gente não perca a passada. Não precisa correr. Você, para seguir em frente, você não precisa ficar desesperado. Vai com calma. Saiba onde está pisando. Você evita de tropeçar, você evita de cair no buraco. Enfim, e uma série de coisas. Fazer as coisas consciente é muito bom. Essa palavra sempre carrega o coração desse estudo. O chamado. Qual é o chamado? Por que estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender. E precisa fazer correndo? Não. Vamos com calma. Quando vier, venha com o coração. Traga a alma junto. Não adianta ficar aqui, sentado, e pensando no gatinho que ficou lá sem comer. Pensando na Luísa. Não é necessário, quando a gente vai participar de qualquer culto, da missa, um culto nas igrejas evangélicas, em qualquer outro setor, se você vai, vá com corpo e alma. E participa, porque é muito bom. Todos temos algo para informar. Todos temos algo para aprender. Em qualquer situação, basta que a gente, São boas. Tudo você tem aprendizado. né? Basta que a gente esteja presente, esteja participando. Vir aqui por vir, é melhor ficar em casa. Porque senão tudo que a gente vai falar assim, o cara lá falou um monte de besteira, não acrescentou nada na minha vida. Não é a intenção da gente. Né? Não é a intenção que Deus quer que a gente faça. Sempre a gente tem coisas para aprender. Quando a vida parece confusa, há momentos em que a vida parece incoerente. Você faz o bem e recebe dor. Você se esforça e tudo desmorona. Faz com pressa, não consegue, faz tudo errado, e depois vai consertar. Você ama e perde. Gostava demais dessa cadeira. O Hilton chegou aqui, não sei o que ele arranjou, quebrou a perna dela, agora não tem conserto, não sei o que tem. Eu gostava dessa bolsa demais, deixei ela lá na cadeira, o Hilton veio, passou a mão dela e ainda levou meus dólares. Marcação. Sabe? E então surge uma pergunta que ecoa em silêncio dentro de milhões de pessoas. Se tudo acontece por uma razão, qual é a minha? Por que tudo aquilo que aconteceu comigo? Para que eu estivesse aqui. Para que tudo que aconteceu comigo, hoje me traz aqui e eu estou aprendendo. Colocação do Anderson. Se nós não tivéssemos passado por tudo que já passamos, não estaríamos aqui. E não estaríamos aprendendo a reformular, a fazer a reforma íntima de que é necessário. E ali no Espiritismo não responde com frase pronta, né? Né? Se tudo acontece,
Qual é a minha? Nesse caso, o Espiritismo não responde isso com frases prontas. Ele nos oferece consolo, não nos, aquilo ali é um não, tá? Tem um não ali. Ele não nos oferece consolo superficial. Ele nos oferece algo muito mais profundo. Tá? Então existe um não aqui. Então o Espiritismo ele nos oferece algo profundo, consciência. Ele nos conscientiza. Ele nos traz para a vida. Não sabe entender. E não vem com frase pronta. Com certeza. E é o que fala lá. Nos traz para a vida para aprender. De tudo a gente aprende um Um pouquinho. pouquinho. Então, não vem com com firmeza. a situação pronta para você, não. Você não vai gozar de uma coisa, uma E tá- situação não que já tem veio de receita, não. bandeja para você, não. Você vai ter que correr atrás. Não existe receita. Exatamente. Né? Nós temos que aprender a caminhar. E sozinho. Porque eu tenho que querer, eu tenho que aceitar, eu tenho que entrar em ação, eu tenho que agir. Como diz, né? Correr atrás. Correr atrás. Portanto, podemos dizer que o que chamamos de acaso é apenas a nossa incapacidade de enxergar a tela completa da causa e efeito. Nada surge do nada. Nada acontece isoladamente. Cada momento da sua vida é o resultado de incontáveis fios invisíveis que se cruzam muito antes de você perceber. Quando aparece uma dor, muito antes, algo já vem tecendo, embolando e você não percebe nada e você vive feliz, e errado ou não, para você está certíssimo, alguém te alerta, olha, rapaz, você está no caminho errado. Não, rapaz, eu quero é isso para minha vida, é doida com aquilo, muito doido, é muito legal, é a vida que eu quero, isso aqui dá, faz isso, acontece, no seu. Enfim. Aí quando de repente, pum, estoura alguma coisa, é uma dor de cabeça, é uma depressão, e a gente não sabe por quê. E de onde veio? Porque não prestamos atenção, não vimos os caminhos que estavam, né, que a gente estava seguindo, não percebemos isso. A gente não procura a causa, a gente não quer saber o porquê. A gente só quer fazer. É o meu medo do tio do Alão. Por que você perguntou para ele? Foi eu? Eu sei lá onde é que eu estava. Sei lá o que eu estava fazendo onde ele me conheceu. E o tão? Hilton deve me chamando de Hilton. Eu falei assim, isso está errado. Até que Então, tamanho para o aumentativo é bom. É garantido. né? Então são coisas que eu fiquei assim, por quê? Mas eu sei a figura que eu fui. E se eu prestar, eu volto. Por isso é que eu estou aqui sempre. Né? Por isso é que eu estou trabalhando constantemente. Porque não é fácil. Hoje as pessoas percebem as mudanças que estão acontecendo. Mas eu estou fazendo. Eu estou tentando buscar essa melhor. A hora que tiver enjoado, você levanta a mão, tá? Porque eu paro. Beleza? Pode ficar tranquilo. Pode levantar que eu não tenho vergonha com ele, não. Vamos parar, vamos. A lei da impermanência. O primeiro despertar. Existe um princípio fundamental no budismo que se chama anicca, que é impermanência. A anicca, né, no budismo, é quando eles falam que todo mundo. Que a vida não é uma fotografia, que quando a gente lê, ela novinha, né? Todo tal, não tem ruga, não tem nada, tá tudo bonitinho, cabelinho escovadinho, seu. Tirou a foto, aquilo ali você guarda, todo sempre que você olha lá, ela tá lá do mesmo jeito. Ei, cabra bonito, né? A sua é bonita.
Aí hoje eu olho no espelho e falo assim, nossa, mas esse não é aquele cara daquela foto ali, por nada, mas não é mesmo. Mas por quê? Tudo muda. Então, nessa Anika, nessa lei lá do budismo, diz que tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, o seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, as pessoas que você ama, as fases da sua vida, nada permanece igual por muito tempo. É aqui que nasce o sofrimento humano. Não porque as coisas mudam, mas porque resistimos às mudanças. Nunca estamos preparados para elas. Queremos que o momento bom dure para sempre. Não vai durar. Queremos que a dor desapareça imediatamente. Não vai desaparecer. Queremos congelar a vida no ponto exato onde nos sentimos seguros no conforto. Mas a vida não é uma fotografia. Ela é um rio. E o rio não pede permissão para seguir. Ele segue. Ele vai. Metáfora de um rio, um ensinamento silencioso. Observe um rio. Ele não luta contra as pedras. Ele não se apega a uma curva. Ele não chora quando perde uma gota de água. Simplesmente flui. Quando encontra um obstáculo, não briga, Contorna. ele contorna. Quando precisa mudar de curso, ele não sofre, se adapta. A espiritualidade nos ensina que a paz não está em controlar o fluxo, mas aprender a fluir com ele. Você não vê um rio chegando lá numa montanha e a direção dele é aqui, ó, e ele chega aqui nessa montanha aqui, ele vai batendo, e ele ancora e bate, não sei o quê. Não, ele entra aqui, não, ó, vai lá. Contorna o obstáculo e vai Se o direto. destino dele é aqui, ele vai lá atrás da mesa, passa, volta, e chegou aqui, ó, e vai embora sossegadamente. Nós achamos diferente, nós é na bruta. Enxuta o trem, cavaca, não sei o que, quer passar. Sofre muito. Sofre muito. Sabe como fazer esse guarão, né? Você faz guarão e vai lá e volta. Rasga da gente e vai pra lá. O erro que cometemos sem perceber. Nós somos educados a lutar contra a realidade. Desde cedo aprendemos que sentir tristeza é fracasso. Mudar de ideia é fraqueza. Perder é sinônimo de falhar. Aceitar é o mesmo que desistir. Cristo faz isso diferente. Ele diz que aceitar não é se render. Aceitar é enxergar com clareza. Aceitação é olhar para o que é, sem negar, sem dramatizar, sem resistir. Não adianta você querer falar que está aceitando uma coisa e ficar assim, não vai dar certo. Estou aceitando porque todo mundo aceitou, mas isso aqui não vai dar certo. Uma porcaria. É errado. A gente não precisa criar nenhum drama sobre. E é justamente essa resistência silenciosa que transforma experiências naturais em sofrimento prolongado. A gente vai sofrer muito mais quando a gente cria essa resistência, quando a gente passa a não aceitar. A árvore que não chorava no outono. Havia uma criança que perguntou ao mestre: Mestre, por que as árvores não ficam tristes quando perdem suas folhas? O mestre respondeu: porque elas sabem que não estão perdendo nada. Estão apenas se preparando
para uma nova estação. O problema do ser humano é que ele tenta viver o inverno com a expectativa da primavera. Nós somos apressados. Nós queremos para ontem. Quando a dor ganha sentido, quando entendemos a impermanência, algo começa a mudar dentro de nós. A dor deixa de ser uma punição e passa a ser um mensageiro. A perda não é apenas um fim, é um deslocamento. O fracasso não é apenas uma queda, é um redirecionamento. Se fracassou, com certeza, quando você for fazer, você vai corrigir os seus erros e vai seguir o seu rumo, vai seguir o seu projeto. Fracassar no projeto, isso é aprendizado. Nós aprendemos a aprender com os erros. Devemos ser assim, aprender com os erros. O Espiritismo não diz que tudo é bom. Ele diz algo mais honesto, que tudo é pedagógico. A vida ensina, mas só quem observa aprende. Num outro momento, daremos continuidade desse estudo. Se gostaram, por favor, voltem. Quando eu tiver que dar o segundo, voltem. Assim trabalharei com mais força. Que todos tenham uma boa noite, né? Depois da nossa Não dá oração. tempo mais, não. Que Deixa eu Jesus e fazer Maria Santíssima iluminem o caminho de todo mundo. Todos vocês, né? E procurem fluir com esses ensinamentos. Seguir o fluxo. Segue a vida. Nós temos muito que aprender um para com o outro. Faça da felicidade uma rotina. Isso. Então é isso. Valdir, fica à vontade. Continua. Ué, continua. Faz a oração, Nada. entendeu? Hum. Então, pode dar continuidade.